Fui chamada às pressas para ajudar numa autópsia. Corpo carbonizado. Homem jovem. Era só mais um entre tantos. Mas quando eu abri o zíper do saco preto, eu congelei. Aquela cicatriz, aquele maxilar, aquele cheiro de infância misturado com ferro e fumaça. O rosto era do meu filho. O filho que desapareceu há 3 anos e ninguém nunca soube o que aconteceu. Meu nome é Renata Almeida. Sou enfermeira há 24 anos. Trabalho em um hospital público da Zona Leste de São Paulo. Desses com goteira no teto, cheiro de éter impregnado nas paredes e gente demais para tão poucos leitos. Aqui, a vida e a morte dividem espaço num turno de 12 horas. E às vezes, nem isso é suficiente. Eu já vi de tudo nesse tempo. Já segurei a mão de pacientes que partiram sozinhos, já reanimei crianças em madrugadas de desespero, já ajudei a esconder lágrimas atrás da máscara e também já precisei disfarçar as minhas. Mas tem algo que nunca compartilhei com ninguém, nem com minha supervisora, nem com minha melhor amiga do plantão, nem com o psicólogo da unidade que volta e meia insiste para eu desabafar. Porque tem histórias que não são para explicar, são para carregar. E essa é uma delas. Eu sempre fui reservada. Viúva desde cedo, criei meu filho, Caio, praticamente sozinha. Ele era meu tudo, meu chão e meu teto. Tínhamos uma relação difícil, como muitas mães e filhos adolescentes, mas no fundo havia um amor ali que nem o silêncio conseguia apagar. Só que aos 19 anos, Caio desapareceu. Saiu de casa para encontrar uns amigos e nunca mais voltou. Fiz BO. Procurei em hospitais, IMLs, ruas, vielas. Nada. Alguns disseram que ele fugiu. Outros que pode ter sido morto por engano num acerto de contas. Eu nunca soube. Continuei vivendo, ou fingindo que vivia. Me apeguei ao trabalho como forma de sobrevivência, mas no fundo, todos os dias, mesmo sem admitir, eu esperava por uma notícia. E ela veio. Mas não como eu esperava. Era uma terça-feira à noite, plantão morno, começo de feriado. A maioria dos casos, coisa leve, intoxicação, febre alta, torção. Até que por volta das 23h10, chegou um chamado no rádio interno. Enfermeira Renata, compareça à sala fria. A médica legista solicitou apoio para uma necropsia. Fui, sem questionar, sem saber. Na sala de autopsia, o ar era ainda mais gelado que o normal. A doutora Cristiane já estava de luvas ajustando os instrumentos, me entregou um avental e disse: é um corpo masculino, sem identificação confirmada. Veio carbonizado do trecho da Marginal, acidente de moto com explosão, vamos tentar identificar o máximo possível. Assenti. Era parte do meu trabalho. Peguei o prontuário que veio com o corpo. Nenhum documento oficial. Só uma ficha policial com a descrição. Homem, aproximadamente 20 a 25 anos. Tatuagem no ombro direito, traumatismo craniano, corpo parcialmente queimado. Ajudei a posicionar o cadáver na mesa. A fumaça da necrose misturada ao formol subiu pelas narinas. Quando a doutora puxou o zíper do saco preto, o mundo parou. Na hora não consegui entender o que meu cérebro gritava, mas meus olhos sabiam. Primeiro foi a cicatriz abaixo do queixo, depois o contorno dos lábios e, por fim, a tatuagem no ombro direito, uma fênix mal desenhada, feita aos 16 anos, escondido de mim. Era o Caio. O tempo ficou denso, o teto parecia girar e, ao mesmo tempo, tudo dentro de mim queria negar. Tá tudo bem, enfermeira? A médica perguntou.
Respondi que sim, que era só a pressão. Mas por dentro, eu gritava. Tava ali, na minha frente, meu filho, meu menino, frio, silencioso, morto. E ninguém fazia ideia. Eu não lembro exatamente como terminei aquele procedimento. Meus dedos seguiam os protocolos automáticos enquanto minha mente estava a quilômetros dali, presos em lembranças. Enquanto a doutora fazia os cortes, descrevia os ossos, analisava lesões, eu apenas obedecia. Lavava, anotava, entregava os instrumentos. Mas cada parte daquele corpo era uma parte da minha história. A pele do pescoço, mesmo carbonizada, ainda guardava o contorno da mesma pinta que eu beijava quando ele era bebê. O maxilar largo herdado do pai e os dedos, ainda que queimados, eram os mesmos que seguraram minha mão quando ele teve febre pela primeira vez. Meu filho estava ali e eu estava ajudando a abrir seu peito, a retirar seus órgãos, a medir sua morte. Senti vontade de gritar, de sair correndo, mas algo me segurava, como se ele precisasse de mim até o fim, como se fosse minha última chance de fazer algo por ele. Foi então que a doutora disse algo estranho. Renata, olha isso, o coração dele está quase intacto. Assenti em silêncio. Ela continuou, quase falando consigo mesma. Curioso, pelo grau de queimadura era para estar em colapso total, mas parece que ele lutou para viver. A musculatura mostra espasmos de contração mesmo após o impacto, como se algo tivesse segurando ele aqui. Engoli seco, porque em silêncio eu já sentia isso. Sentia que ele tinha me esperado. Com as mãos trêmulas, continuei, até que algo me chamou a atenção. Entre as cinzas do tecido da calça jeans, algo brilhou. Pequeno, prateado, preso perto da costura do bolso. Peguei com uma pinça. Era uma corrente, delicada, e nela um pingente em forma de folha. Meus olhos se encheram. Aquele colar era meu, de quando eu era jovem, e eu tinha dado a ele, escondido, anos atrás, numa noite em que brigamos feio e ele disse que se sentia sozinho no mundo. Naquela noite, deixei o colar embaixo do travesseiro dele com um bilhete. Mesmo quando você acha que tá só, meu amor está com você. E ali estava ele, ainda com o colar, depois de tudo, depois de 3 anos. Eu não consegui mais conter. Saí da sala tremendo, corri até o banheiro do necrotério e vomitei. A dor era cortante, o ar parecia se negar a entrar. Chorei com a alma, mas sem fazer barulho, porque é assim que se chora nos hospitais, calado, para não atrapalhar a dor dos outros. Voltei minutos depois. A doutora percebeu meu estado. Quer que eu chame outro apoio? Você não parece bem. Balancei a cabeça. Eu fico. Só preciso terminar. E terminei. Com ele. Até o último ponto. Após a autópsia, me ofereceram para preencher o relatório inicial. O corpo ainda não tinha identificação formal, mas eu sabia exatamente quem era. Preenchi os campos com dedos firmes, sem colocar o nome dele, ainda não. Mas no campo de observações escrevi: possível correspondência com desaparecimento registrado em 2020, cicatriz abaixo do queixo, tatuagem no ombro direito, corrente metálica com folha prateada. Enviei o documento e aguardei. No dia seguinte, a confirmação veio. DNA compatível com o registro da minha queixa de desaparecimento. Era oficial. Meu filho estava morto.
Mas o mais estranho ainda estava por vir. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, algo aconteceu. Estava no quarto dele. Não conseguia dormir, mexia nas coisas antigas que nunca tive coragem de doar. E foi então que ouvi um som, baixo, como uma respiração ofegante. Olhei em volta. Nada. Mas no criado mudo, ao lado da cama dele, havia um caderno. Abri com mãos trêmulas, e lá, entre rabiscos de letras e desenhos, uma frase me paralisou. Escrita com caneta preta em letras grandes desalinhadas. Mãe, se um dia eu desaparecer, não procura nas ruas, procura no que não se vê. Fechei o caderno com força. Aquilo ele escreveu antes de tudo, antes de sumir. E eu entendi. Talvez ele já soubesse. Talvez algo já o avisasse. Ou talvez ele nunca quis ser encontrado da forma tradicional, mas de alguma forma sabia que eu ia continuar procurando. E foi assim que a autópsia do meu filho não me deu apenas respostas, me deu uma missão: descobrir o que aconteceu com ele e por que, mesmo morto, ele ainda parecia presente. Porque o mistério da morte dele estava longe de acabar. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e obsessão. Voltei para o trabalho, mas minha mente estava ausente, rodando em círculos dentro da mesma pergunta: por que ele desapareceu? E o que ele quis dizer com o que não se vê? Voltei ao relatório policial da época do sumiço. Li cada linha como se fosse a primeira vez. Depoimentos, câmeras, rota do último celular, tudo batia com o que eu já sabia. Mas nenhum deles explicava a única coisa que importava agora: o motivo. Foi então que tive um impulso estranho: voltar à casa da minha mãe, onde ele viveu antes de desaparecer. O lugar estava do mesmo jeito. Quarto intocado, roupas ainda dobradas. E ali, ao abrir uma das gavetas do armário, encontrei uma caixa velha. Dentro havia várias folhas soltas, cartas que ele nunca me enviou, desabafos, coisas que por algum motivo ele preferiu guardar só para si. Mas entre todas, uma me chamou a atenção. Era diferente. Escrita em outra caligrafia, datada de 3 meses antes do desaparecimento, com símbolos estranhos na margem. No fim da folha, em letras claras, lia-se: você foi escolhido. O fogo não é o fim. Fiquei paralisada. Era aquilo uma ameaça? Um culto? Uma seita? De repente, tudo começou a se encaixar. Ele andava estranho antes de sumir. Falava de renascer, de ser alguém novo. Comecei a suspeitar de algo que nunca tinha passado pela minha mente. E se ele tivesse se envolvido com pessoas que acreditavam em algo além da vida? Algo sombrio, algo que o levou a desaparecer e, no fim, morrer. Mas o mais assustador ainda estava por vir, porque aquela frase, o fogo não é o fim, iria ganhar outro significado naquela mesma semana. Na sexta-feira daquela mesma semana, o hospital onde eu trabalhava sofreu um princípio de incêndio. Começou na ala antiga, uma parte que já não era usada para pacientes, mas que servia como depósito de arquivos. O alarme soou pouco depois das 3 da manhã. Quando chegamos, o fogo já se espalhava rápido. Chamas alaranjadas tomavam os corredores e a fumaça já invadia os andares superiores. Enquanto evacuávamos os pacientes, um barulho me chamou a atenção. Um som vindo do andar de baixo, como se alguém gritasse meu nome. Parei. Me virei. O som veio de novo. Mãe! Meu sangue gelou. Era a voz dele. A mesma entonação. A mesma pausa entre as sílabas. Corri sem pensar. Ignorei os gritos da equipe pedindo para sair.
Desci os degraus de emergência e fui até o velho corredor onde guardavam arquivos. O calor era sufocante, mas ali, entre os papéis queimando e a fumaça espessa, vi algo, uma figura, de costas, agachada diante de um armário de ferro. Quando me aproximei, ela desapareceu como fumaça, e no chão estava o colar de folha. O mesmo colar que eu havia guardado na minha bolsa e que agora não estava mais comigo. Peguei aquilo com mãos trêmulas, e ali, no chão, sob a fuligem, estava um caderno de registro antigo. Abri. Na primeira página, um nome em letra cursiva: Departamento Psiquiátrico, 1994. Folheei com desespero e lá estavam relatórios de desaparecimentos. Pacientes que haviam se autodenominado Filhos do Fogo. Muitos tinham sintomas semelhantes, delírios, mudança de comportamento, e todos sumiram em circunstâncias inexplicáveis. Alguns voltaram, meses depois, em estados catatônicos, outros em corpos de vítimas não identificadas. Era como se um ciclo estivesse se repetindo, e meu filho fosse uma peça dentro disso tudo. Na última página, uma frase anotada por uma enfermeira em letras tremidas. Eles dizem que o fogo é só a porta, e que a mãe é sempre a chave. Soltei o caderno, porque ali, naquele momento, entendi o que ele queria dizer com "procura no que não se vê". Ele estava tentando me mostrar, mesmo após a morte, que a verdade não estava nos arquivos da polícia, nem nas evidências do necrotério, mas em algo maior, algo antigo, algo espiritual. O fogo daquela noite não destruiu só um arquivo. Ele abriu uma passagem, um portal entre o que é e o que ainda será. E ao sair dali, com o colar na mão e o coração em pedaços, eu entendi. Essa história ainda não acabou. Nos dias que seguiram o incêndio, tudo pareceu desacelerar. O hospital voltou ao funcionamento normal, ou ao menos tentaram fingir que tudo estava bem, mas eu sabia. Algo havia sido mexido naquela noite, algo que não podia mais ser desfeito. O colar de folha agora está comigo o tempo todo. Não o uso no pescoço, mas mantenho dentro da minha bolsa, ao lado do crachá como se fosse uma chave para um lugar entre mundos. Entreguei o caderno para uma assistente social antiga, que já tinha ouvido falar dos tais Filhos do Fogo. Ela apenas olhou para mim e disse: "Você viu também, né?" Não perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Não tive coragem, porque no fundo, eu sabia a resposta. Meu filho não foi apenas mais um desaparecimento. Ele foi levado, ou se entregou, a algo que ainda escapa da nossa compreensão racional. E de alguma forma, mesmo morto, ele quis me proteger, me avisar, me fazer entender que havia mais além da dor da perda. Desde aquela noite, sonhos vêm me visitar. Sonhos com corredores em chamas, vozes sussurrando palavras em línguas que não conheço. E em todos eles ele está lá, de costas, andando em direção à fumaça. E sempre diz a mesma coisa antes de desaparecer: o fogo não queima o que é eterno. Talvez eu nunca tenha todas as respostas. Talvez algumas coisas sejam feitas apenas para serem sentidas. Mas hoje, como enfermeira, mãe e mulher, eu carrego dentro de mim duas certezas: a de que o amor verdadeiro sobrevive até a morte, e a de que existem dores que transcendem o corpo. Às vezes ainda acordo no meio da noite achando que estou de volta àquela sala, o cheiro do álcool, o som abafado do incinerador e a sensação de que algo está fora do lugar. Mas o que mais me persegue é o momento exato em que eu abri o saco preto. Nada prepara uma mãe para ver o corpo do próprio filho, muito menos sob luz fria, entre bisturis e silêncio clínico. Mas naquela noite, alguma força me obrigou a ficar, a ver,
a escutar o que não era dito. E com o passar dos dias, eu comecei a entender. Aquele corpo não era só um fim, era um portal. Um aviso de que o mundo em que vivemos, esse mundo de rotinas, protocolos e plantões, é apenas a superfície. Por baixo, há vozes, há ecos do que fomos e do que ainda somos, há traumas que não se curam com remédio e há dores que não se explicam porque não pertencem apenas a esta vida. A autópsia do meu filho não revelou nenhuma causa definitiva, nada além do coração parado, mas a verdade é que ele já vinha morrendo há muito tempo, no abandono, na solidão, no silêncio que cresceu entre nós sem que eu percebesse. E é isso que me dói mais, a ausência de escuta. Hoje, quando atendo pacientes que se perdem nos próprios delírios ou que chamam por mães que já partiram, eu olho nos olhos deles com mais ternura, porque sei que ali pode haver mais do que um sintoma. Pode haver um grito abafado, um pedido por perdão ou um eco de algo que ainda não foi resolvido, nem nesta vida, nem na outra. Meu filho, naquela última mensagem que nunca chegou até mim, deixou um traço, um fio tênue de conexão entre nós. E mesmo sem ouvir sua voz, mesmo sem respostas claras, eu sigo, porque agora, mais do que nunca, sei o que preciso fazer. Ficar, escutar e honrar. Honrar a vida dele e a de tantos que passam por mim sem nome, sem história, sem ninguém para lembrar. Sim, eu ainda escuto coisas, sussurros no final do corredor, batidas que ninguém confirma, portas que se abrem quando não há vento, mas não sinto mais medo, sinto presença. Talvez aquela sala de autópsia, com toda a sua frieza e dor, tenha sido o único lugar onde meu filho e eu pudemos nos reencontrar. Não como mãe e filho, mas como dois seres que precisavam se despedir e continuar. Você já viveu uma situação em que sentiu que o mundo espiritual estava tentando se comunicar com você? Já passou por um momento de dor tão intenso que sentiu que havia algo a mais ali te observando, te guiando, mesmo sem entender? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Ela pode tocar outras pessoas que neste momento estão em silêncio, esperando por um sinal. Se você sente que há mais entre a vida e a morte do que a ciência explica, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe este relato e nos vemos no próximo vídeo, porque aqui, histórias como a sua também têm voz.